A nossa questão número 4 é uma questão da Fundação Carlos Chagas, de 2014, e é uma prova para defensor público, tá? Ela diz assim, olha, a terrível humilhação, porque passam familiares de presos ao visitarem seus parentes encarcerados, consiste na obrigação de ficarem nus, de agacharem diante de espelhos e mostrarem seus órgãos genitais para os agentes públicos. A maioria que sofre esses procedimentos é de mães, esposas e filhos de preso. Até mesmo idosos, crianças e bebês são submetidos ao vexame. É princípio do direito penal que a pena não ultrapasse a pessoa do condenado. Então, esse é um trecho, tá, de um texto escrito pelo José Carlos Dias, na Folha de São Paulo, chamado O Fim das Revistas Vexatórias. E aí diz assim, ó, além da ideia de dignidade humana, por esse trecho, o inconformismo do autor, recentemente publicado na imprensa brasileira, sustenta-se mais diretamente também no postulado constitucional da. E aí ele traz uma série de princípios, né, penais para que você escolha, né, para que você coloque lá em quais dessas situações, né, qual é o princípio que se encaixa melhor nessa situação. Então, alternativa A, individualização da pena. O que diz o princípio da individualização da pena? Que a pena ela deve ser adequada a cada um dos infratores. Isso tem previsão constitucional. Então, a pena ela tem que ser moldada de acordo com as características pessoais de cada um dos infratores, tá? Não é essa a alternativa, não é isso que está dizendo aqui, que representa aqui esse texto, tá? B, fragmentariedade. Fernanda, o que o princípio da fragmentariedade ele dispõe? Ele dispõe que o direito penal, ele não protege todos os bens jurídicos. O direito penal, ele só protege os bens jurídicos mais importantes para a sociedade, né? Então, também não é essa a alternativa, né? C, princípio da pessoalidade, e a alternativa correta é essa C, princípio da pessoalidade. O que diz o princípio da pessoalidade, né? Ele afirma que a pena não deverá passar da pessoa do condenado. Isso está na nossa Constituição Federal, aqui no artigo 5º, inciso 45. Diz lá, olha, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, né? Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então aqui eu tô falando do princípio da pessoalidade. Quem tá cumprindo pena é o condenado. Os parentes, os familiares, a esposa, os filhos, né, que vão visitar esse indivíduo encarcerado, que vão visitar esse preso, eles não deveriam ser submetidos a esse tipo de tratamento. Por quê? Porque isso é a sanção, né, trazendo as suas consequências para fora da vida do condenado. Então, essa é a resposta correta, é a C. Depois, eu tinha lá presunção de inocência, tema super debatido na atualidade em razão das decisões do STF, né? Mas a Constituição Federal diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não é disso que trata, né, o enunciado da questão. E por fim, né, o princípio da legalidade. Não há pena, não há crime sem lei que o defina. Também não é isso. Então a resposta correta é a alternativa C, princípio da pessoalidade.